Lembro perfeitamente das palavras dela, nunca vestir os gêmeos de igual, e eu acrescento, se calhar, só para a fotografia. Na Grécia Antiga havia também gêmeos muito famosos. Muito. E é interessante. Há sempre. É uma mitologia muito interessante. Também há gêmeos nos vigílios. Agora, numa fase, seria mais recente da sua carreira, começamos a ver agora aqui um enverdar pelas áreas do envelhecimento. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje a nossa convidada é Alexandra Matias, professora catedrática de Ginecologia e Obstetrícia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É assistente graduada de Ginecologia e Obstetrícia no Centro Hospitalar Universitário de São João e médica na Porto Clínica. É também criadora do podcast Aging Back e da página Aging Back Club no Instagram. Conhecida mundialmente por ter descrito na sua tese de doutoramento um marcador ecográfico para rastrear cromossomopatias e cardiopatias no primeiro trimestre de gravidez, que é hoje um procedimento padrão global. É vencedora de 12 prémios científicos, foi pioneira na aplicação da fluxometria Doppler em gêmeos monozigóticos com placentação monocoriónica para rastreio do síndrome de transfusão feto-fetal. Tem uma profunda aversão a gêmeos vestidos de forma idêntica, é verdade? Verdade. Eu tive o prazer de conhecer uma senhora, Elizabeth Bryan, que era uma psicóloga e que se dedicava muito aos gêmeos. E estudava profundamente os gêmeos, nomeadamente os monozigóticos, os ditos gêmeos verdadeiros. E uma das coisas que ela dizia quando realmente falava sobre esses gêmeos é que não deviam andar na mesma turma, não deviam dormir no mesmo quarto, não deviam andar vestidos de igual porque tinham direito à sua individualidade. E já têm uma tendência para viverem como um só. E, portanto, se nós realmente os obrigarmos quase a viver como um só, não têm a sua individualidade, ficam muito dependentes. E, portanto, lembro perfeitamente das palavras dela, nunca vestir os gêmeos de igual, e eu acrescento, se calhar, só para a fotografia. É interessante, estive aqui, eu li a técnica que desenvolveu e eu gostava mesmo que nos explicasse um bocadinho mais desta técnica, para que é que serve, o que é que faz, porque estas palavras todas juntas, isto é muito difícil. Eu estava a ouvir descrever e disse, realmente não é uma parece coisa fácil. Ora bem, em 1992, no King's College, o professor Kipos Nicolaides, que para nós é, digamos, o papa da medicina perinatal, tinha descrito a translucência da nuca, portanto, que é um marcador ecográfico de primeiro trimestre, em que se mede atrás da nuca do bebê um espaço, e que esse espaço, se fosse, digamos, grande demais, espesso demais, seria um indicador de trissomia 21, 18 ou 13. Portanto, foi o primeiro método de rastreio que nos tirou dos 30% de sensibilidade para o síndrome de Down por idade materna e nos colocou nos 75%. E nessa altura, eu aqui com o professor Nuno Montenegro, aqui na Faculdade de Medicina, começamos, até já, digamos, a apontar para a minha tese de doutoramento, a tentar perceber porque é que essa translucência da nuca estava aumentada em fetos com trissomia 21, 18 ou 13. E lembro-me perfeitamente, neste hospital, de uma tarde que mudou realmente a minha vida, em que estávamos a fazer a avaliação do retorno venoso, portanto, o fluxo na veia cava inferior, no ducto venoso e na veia umbilical, e tivemos, num feto que tinha translucência da nuca aumentada, uma onda invertida no ducto venoso. Eu olhei para aquilo, ele olhou, era realmente uma onda diferente do que estávamos à espera, e nesse dia eu cheguei a casa e estava a estudar o ducto venoso até no terceiro trimestre. E aparece o ducto venoso com onda invertida em fetos que no terceiro trimestre tinham ou insuficiência cardíaca ou uma anemia. E então eu no dia seguinte cheguei e disse, ora bem, este que nós vimos, e realmente depois percebemos que era um feto com trissomia 21, isto pode ser um sinal de insuficiência cardíaca no primeiro trimestre. Fizemos mais outros casos de insuficiência cardíaca, portanto, de translucência da nuca aumentada, e tínhamos sempre, digamos, o mesmo resultado. Quando havia realmente uma trissomia, havia, portanto, um fluxo no ducto venoso nulo ou invertido. E eu levei este trabalho, ainda muito preliminar, ao congresso da ISWOG, que é para nós o congresso mais importante em Roterdão,
e foi selecionada para os 5 melhores, portanto, para os 5 melhores abstracts, e ganhei o prémio mundial na altura. E na primeira fila estava o Papa, portanto, o professor Kipros Nicolaides, que me abordou no sentido de eu ir para Londres trabalhar com ele. Ao que eu rapidamente acedi, porque realmente era ao contrário, a gente é que pedia para ir trabalhar com ele, e em 3 meses fiz realmente um grande número de casos em que basicamente os resultados eram sempre muito parecidos. E então publiquei em 98 os dois artigos seminais desta investigação, combinada também com a translucência da nuca. E, portanto, passamos de uma sensibilidade de 30% para o rastreio de síndrome de Down para, nessa altura, 90%, poupando uma grande quantidade de técnicas invasivas, como as amniocenteses e perda de efeitos saudáveis. E depois, mais tarde, em 2001, ainda também no King's College, houve também um passo em frente, que é, mais uma vez, a pessoa não está focada no que devia estar. Quando nós focamos a nossa atenção na translucência da nuca, estamos a focar na parte posterior, digamos, da nuca do bebê. Nunca ninguém se pôs a olhar para a parte da frente, para o nariz do bebê. E quem descreveu o síndrome de Down dizia que, entre outras coisas, eram, portanto, indivíduos com o nariz pequeno. E então nós percebemos que quando o nariz estava ausente ou era hipoplásico, era mais um marcador para o síndrome, portanto, para o síndrome de Down e trissomia de 18 e 13. Hipoplásico quer dizer que é pequenino, um osso pequenino, exatamente como os indivíduos com a trissomia 21 têm. E então chegamos a um ponto em que, combinando estes 3 marcadores entre as 11 e as 14 semanas, conseguimos chegar aos 92% de sensibilidade. E, claro, isto é um teste de rastreio, portanto, tínhamos falsos positivos que eram de cerca de 5%. Portanto, isto foi uma altura de ebulição maravilhosa que eu vivi na minha primeira pessoa do rastreio e diagnóstico pré-natal. E, portanto, o ducto venoso, a partir daí, foi adotado e ficou a ser feito em todo o mundo, junto com a translucência da nuca e osso do nariz, para rastreio exatamente destas 3 trissomias e mais. Verificou-se também que mesmo naqueles casos em que o cariótipo era normal, tínhamos uma possibilidade aumentada de termos feitos com cardiopatia. Portanto, se o ducto venoso é normal, temos uma baixa para metade da possibilidade do feto ser afetado por cardiopatia. Se por acaso ele estiver alterado, sendo, portanto, nulo ou invertido, temos um aumento de 3 vezes de ter uma cardiopatia. Com uma particularidade muito interessante, exatamente igual à da translucência da nuca, é que às 14 semanas este fluxo acaba por se normalizar, seja em feitos normais ou feitos anormais. Portanto, temos uma janela de oportunidade que é a do primeiro trimestre. E foi assim que eu, em 2000, fiz o meu doutoramento com base neste vaso, o ducto venoso, e que realmente mudou completamente. E muitas vezes eu vejo uma translucência da nuca aumentada com um ducto normal e tranquilizo os pais dizendo: este bebê vai ser normal e vai ter um coração normal. Portanto, eu realmente acredito muito no produto da minha criação. E não sou só eu, porque realmente, pronto, no mundo é um marcador muito acarinhado. Isto terá sido a partir da década de 2000, no início da década de Eu, 2000. portanto, doutorei-me em 2000, mas rotina, os tais 2 artigos seminais, que têm mais de 3.000 citações, são de 1998, que foram publicados junto com o professor Kipros Nicolaides, portanto, em Londres. Depois, começamos a aplicar isto, que também se faz com a translucência da nuca, a gêmeos, quer gêmeos dizigóticos, quer gêmeos monozigóticos. Os gêmeos dizigóticos comportam-se exatamente como termos 2 feitos diferentes, só que por acaso estão, digamos, foram concebidos na mesma altura, mas não é a mesma coisa para os gêmeos monozigóticos, e isso foi muito interessante. Porquê? Nos gêmeos monozigóticos estão 1/3 dos gêmeos, 75% vão dividir-se e vão ter uma placentação monocoriónica, isto é, temos uma única placenta dividida a meio, portanto, por uma membrana amniótica. E estes feitos têm, em 15%, a possibilidade de desenvolver um síndrome de transfusão feto-fetal. Há um feto que dá tudo a um e, portanto, pode-lhe dar uma insuficiência cardíaca congestiva, e o outro, aliás, esse que vai dar é uma insuficiência cardíaca de alto débito, e outro que vai receber faz uma insuficiência cardíaca congestiva. Se nós não fizermos nada, os 2 vão morrer.
E então, nós só conseguimos mais ou menos detectar um síndrome de transdução fetal lá para as 16, 17 semanas, e fazendo a mesma coisa, aplicando o ducto venoso e a translucência da nuca em fetos no primeiro trimestre, entre as 11 e as 14 semanas, conseguimos, com uma taxa de sucesso de 75%, fazer o rastreio do síndrome de transdução fetal, identificando os fetos em risco que vão ser, digamos, enviados para tratamento, nomeadamente com a separação laser das placentas mais cedo, e, portanto, nunca entram num estadio, sei lá, 3 ou 4, 5 já é um estadio em que até já vai haver compromisso neurológico, etc., e vai ser mais cedo. E por isso, no fundo, este ducto venoso acabou por ser, digamos, um marcador muito multifacetado, não só para ser aplicado portanto, um feito único, mas aos gêmeos. E assim, no fundo, nestes monozigóticos, para os dizigóticos é só mesmo para rastreio de alterações cromossómicas e Mas cardiopatias. tendo então um percurso muito ligado à parte do diagnóstico pré-natal e, portanto, à medicina fetal, depois, agora, numa fase mais, diria eu, mais recente da sua carreira, começamos a ver agora aqui um enverdar pelas áreas do envelhecimento. De que forma é que o seu percurso anterior se liga às questões agora do envelhecimento e da menopausa, da perimenopausa? Isso é uma pergunta muito interessante, que há muita gente que não entende o porquê que eu também abracei este projeto e eu gostava mesmo de sublinhar também, porque eu sou uma mulher de muitas paixões, muitas mesmo. Em termos pessoais, só de uma, mas em termos científicos, de muitas. E portanto, o rastreio diagnóstico pré-natal foi a minha paixão durante cerca de 20 anos e continua a ser. É uma coisa que eu faço com muito gosto. Mas chegou uma altura que eu também envelheci com as minhas pacientes e entrei numa menopausa bastante tumultuosa, mas que também só durou 15 dias, porque eu resolvi que me ia tratar. E que me aguçou muito, digamos, a curiosidade e também deparei com uma falta de literacia para o envelhecimento. Acaba por ser um tema tabu, as pessoas não gostam de falar sobre isso, mesmo quando falam até com profissionais de saúde, isto é assim muito desvalorizado, tem que se aguentar, faz parte da idade, depois passa, e eu acho que, na altura achei que isto não fazia sentido nenhum, e achei que, porque não havia assim tanta informação, nomeadamente em português, e porque eu gosto de ensinar, que se calhar era, digamos, um, um novo interesse que eu queria desenvolver. Então passei a estudar bastante. A menopausa, sim senhor, mas depois o envelhecimento até com uma coisa mais abrangente, porque os homens também envelhecem e, portanto, no fundo o envelhecimento estava em cima da mesa e portanto, um facto no qual eu tropecei e que achei interessantíssimo foi quando, em 1934, portanto, um investigador americano na Cornell University, que é o Sr. McKay, fez uma experiência super simples. Pegou em 100 ratinhos que podiam comer aquilo que lhe apetecesse. E os outros 100 que tinham alguma restrição calórica, mas sem passarem fome. E, portanto, ao fim, digamos, do tempo em que depois os ratos envelheceram e morreram, ele verificou que estes que podiam comer aquilo que lhes apetecesse eram uns ratos gordos, arafados, com dificuldade de locomoção, via-se que tinham ali alguma dor, o pelo sem viço, e morriam em média aos 900 dias. Enquanto que os outros que tinham restrição calórica eram ratos que nunca ficaram gordos, tinham uma mobilidade fácil, tinham um pelo viçoso e morriam em média aos 1300 dias. Ao que ele disse, é possível mexer no envelhecimento atrasando. E nós podemos considerar que estamos numa medicina, chamamos de 3.0, que realmente não é aceito por toda a gente, em que o que nós queremos com essa medicina é tratar pessoas saudáveis. Que vamos tratar alguém doente é fácil, as pessoas sabem, têm uma dor de dentes e vão tratar com antibiótico, vão tratar com anti-inflamatório porque têm uma doença, têm uma patologia. Agora, tratar alguém saudável parece um contrassenso e durante até muito tempo as seguradoras, principalmente nos Estados Unidos, não acharam piada a esta brincadeira porque não é uma medicina barata
Portanto, só agora conseguiram a perceber que a pessoa, não estando doente durante mais tempo, lhes vai poupar dinheiro. Bom, mas então o Sr. Mackay disse isto numa altura em que, por um alinhamento de astros, estávamos a conseguir debelar o principal problema que se tinha tido até ao final do século XIX, que era a morte na infância por infecção. Surgiram os primeiros antibióticos, as primeiras vacinas e o conceito de assépsia do Sr. Samuel Weiss, em que se conseguiram reduzir as infecções, nomeadamente puerperais e as feridas cirúrgicas. E, portanto, resolvido que estava esse problema, que no fundo era aquilo que era importante, o importante era tentar evitar a mortalidade infantil e que a gente ia morrer, isso era uma coisa sabida, para dizer não, afinal, podemos mexer no envelhecimento atrasando. Mas mesmo assim, só em 1990, porque ninguém lhe ligou grande coisa, é que em Harvard aparece a gerociência, que é exatamente a ciência do envelhecimento. Esta experiência que ele fez foi depois repetida em vários outros animais, nomeadamente em primatas, sempre com os mesmos resultados. E nós sabemos, por exemplo, que em Okinawa, que é uma das 5 Blue Zones onde há maior percentagem de centenários, eles comem, em média, desde que nascem, 20% menos do que os seus congêneres, por exemplo, de Tóquio. E a verdade é que não são gordos, claro, como é evidente, e duram muito mais, têm uma sobrevida mais saudável, durante mais tempo, têm realmente uma percentagem de centenários enorme. E, portanto, isto despertou-me imenso interesse. E eu disse, realmente, eu acho que posso ajudar-me e ajudar as outras pessoas a envelhecerem melhor, mais devagar e com mais saúde. E é isso que eu acho que tenho feito, acho que tenho ajudado muitas pessoas porque elas me dão esse feedback, nomeadamente as mulheres na menopausa, que 70% são muito sintomáticas. E, aliás, são sintomáticas e 30% dessas 70 são particularmente sintomáticas. E isso às vezes até é razão para deixarem o seu emprego, por exemplo, ou terem problemas com o marido, com os filhos, etc. Porque ninguém entende porque é que de repente aquela mãe, aquela mulher, aquela amiga, é tão instável e está tão mal e se sente mal. Isto é o que se vê, não é? Porque depois nós sabemos que há coisas que não se vêem nessa menopausa, como por exemplo a osteoporose, o risco cardiovascular, e que está lá para sempre. E então pronto, por isso é que abracei mais esta paixão, no sentido de ajudar as senhoras, lá está, muitas delas que eu fiz parte há 30 anos e que envelheceram exatamente comigo, teriam 30 na altura, têm 60 agora e têm as mesmas necessidades que eu tive. E se a menopausa já é complicada às vezes de perceber, então se acrescentarmos aí uma outra lei, que é da perimenopausa, a coisa ainda fica mais complicada. Corretíssimo. A perimenopausa serão aí uns 2 anos antes da menopausa e por menopausa, passa a definir, é o último dia em que vai uma menstruação, um período menstrual, e fazia assim aqui uma pequena ressalva, porque muitas vezes no dia a dia a gente confunde o que é uma menstruação e o que é uma hemorragia de privação. Porque uma senhora que está a fazer uma pílula anticoncepcional oral tem hemorragia de privação, é uma hemorragia artificial. E se a senhora tomar uma pílula até aos 100 anos, vai ter hemorragia de privação até aos 100 anos, ou pode ter. Já a menstruação não, portanto a menopausa é exatamente a última vez que aquela senhora vai menstruar e para termos a certeza e podemos definir que ela está em menopausa tem que passar 1 ano sem haver período menstrual até induzido artificialmente. Mas pronto, 2 anos antes começa-se a notar uma alteração, digamos, do regime hormonal da senhora, em que, expectavelmente, a FSH, que é a hormona foliculoestimulante, vai aumentando, os estrogénios, que no fundo nos tornam femininas, que são neuroprotetores, que são cardioprotetores, vão diminuindo e nesta alteração, como eu digo, hormonal, vão surgindo os primeiros sintomas. Mas nós ainda podemos reportar-nos mais para trás, que é quando, por exemplo, começa a haver perda de massa óssea, começará aí pelos 35 anos. Ainda não diretamente relacionado com esta fase de perimenopausa, mas começa. Por isso, muitas vezes, quando eu digo às senhoras, olha, mas já pode ouvir agora aos 30 anos os meus podcasts sobre envelhecimento, porque nós, desde que nascemos, estamos a envelhecer. E, portanto, se calhar no envelhecimento, mais importante do que tratar é prevenir.
E quanto mais cedo a gente começar a prevenir, mais eficaz vamos ser a tratar esse período da menopausa e da pós-menopausa. Portanto, no fundo, menopausa é o último dia em que vem um período menstrual. Pronto. Em que atingimos um nadir portanto, no valor do estrogênio e em que temos cessação da atividade do ovário porque não há mais ovinhos para sair. E por isso a pré-menopausa já começa às vezes a desenhar muitos dos sintomas que nós temos na menopausa, sendo que talvez os mais frequentes, aí 70%, digamos, do conjunto de sintomas, sejam os fogachos, aqueles calores que acontecem mais vezes à noite e acordam a senhora. Este é, assim, o número um. Agora, não quer dizer que todas as senhoras na menopausa tenham fogachos. Isso não é verdade. Até porque nós temos cerca de 30 sintomas na menopausa. Os mais frequentes, outros menos frequentes, podem tê-los todos, podem só ter alguns ou não ter nenhuns. A seguir virão, por exemplo, o cansaço, a labilidade emocional, maior tendência depressiva, a tendência para aumentar de peso. Eu muitas vezes digo às senhoras, até para, no fundo, as alertar conscientemente que podem estar a fazer mal. Uma senhora na menopausa que não faça nada de diferente, não altere, digamos, a sua vida, tem garantido 1 quilo de aumento de peso por ano. O que quer dizer que, se em média a senhora entrar aos 50 anos em menopausa, aos 70 tem mais 20 quilos. Claro que isto é uma situação que podemos perfeitamente prevenir. Mas isto eu estou a dizer, cruzar os braços e deixar-se andar e fazer a mesma coisa, comer a mesma coisa, fazer o mesmo tipo de exercício, etc. Depois, por exemplo, outra coisa importantíssima é que nós temos um desvio androgénico, temos um desvio para as hormonas masculinas, não da testosterona, mas da androstenediona. E então vamos tender a aumentar esse peso na zona abdominal, exatamente como os homens. Mais cansaço, a insónia, que é uma chatice. Muitas vezes não é aquela dificuldade em adormecer, porque se adormece fácil, mas depois temos os microdespertares ao longo da noite, até porque nós sabemos que nesta altura, seja para homens ou mulheres, temos uma baixa dos valores de melatonina. Depois temos outra coisa importantíssima também, que muitas vezes as senhoras não têm grande à vontade para falar sobre isso, que é o chamado envelhecimento genital, ou se quisermos ser mais precisos, o síndrome genitorinário da menopausa. De antes falava-se em atrofia vulvovaginal, agora é um bocadinho mais abrangente. Portanto, a falta de estrogênio faz com que haja maior atrofia e secura vaginal, dor nas relações e a nível, digamos, da bexiga e uretra. Temos mais urgência urinária, às vezes mesmo incontinência urinária, infecções urinárias da menopausa importantíssimas e muitas vezes os prolapsos genitais por falta do estrogênio. Portanto, outro importante, a perda, por exemplo, do cabelo, ou pelo menos daquele cabelo que costumávamos ter, também por causa desse assunto do desvio androgénico. E agora, uma coisa que eu tenho notado e que não era relacionada com a menopausa, mas eu começo a achar que é mesmo, que muitas das senhoras apresentam artralgias, começam a ter dores articulares. E de antes a pessoa dizia, tem artralgias porque envelheceu, não é? Está mais velha, portanto a parte das articulações perdeu água, está com menos dificuldade, portanto estão mais presas e tal. E eu começo a achar, sinceramente, porque tenho tido muitas amigas minhas que falam dessas queixas quando entram em menopausa. Então, há uma associação temporal entre uma coisa e a E eu outra. acho que sim. Portanto, se contarem, eu já falei, pai, de 20 sintomas, depois há outros importantíssimos e esses limitam-nos muito na nossa atividade laboral, que são os chamados brain fogs, nevoeiro mental, com dificuldades na memória, dificuldades na concentração, dificuldade de foco. Quase todas as senhoras, é muito engraçado, a gente pergunta acerca dos sintomas e se têm fogachos, falam dos fogachos, porque realmente são muito desagradáveis. Mas se não tiverem fogachos, ai não, eu não tenho nenhum sintoma. E então a pessoa começa depois a falar, mas dorme bem, e sente-se engordar, e consegue lembrar-se bem das coisas, não tem tido faltas de memória, e a partir daí diz, não, isso eu tenho. Portanto, tenho uma série de sintomas, mas que com essa iliteracia para a menopausa não conseguem entender que são sintomas de menopausa e que, ao nível dos quais a gente pode atuar no sentido de os diminuir e de fazer com que a pessoa, no fundo, tenha uma menopausa mais suave, com menos sintomas e volte, no fundo, a sentir-se empoderada, como agora se diz, está muito na moda, ou empoderada. É possível que. Eu tenho sempre a impressão de que as pessoas têm uma má percepção do risco.
do risco de vir a ter alguma coisa no futuro. Lidamos um bocadinho mal com essa percepção e achamos, primeiro, de uma maneira geral, que acontece sempre aos outros. Sim, Mas de verdade. facto, também me parece que há pouca literacia científica, ou literatura científica, para ser mais correto, na população mais envelhecida. O que é muito estranho, se formos a ver isso, porque afinal de contas estamos a ficar cada vez mais velhos e mesmo assim há pouca informação e isso é A uma velhice pena. nunca interessou ninguém. Pois, A é velhice isso. nunca é Porque interessante. isto é uma coisa que me parece também tão multifatorial, que falou na questão da nutrição, que me parece fundamental. Falou na perda de massa óssea e massa muscular, certamente, a partir dos 35. Tudo fatores que são modificáveis. Isso. Ter um aumento de. Aliás, que medidas a partir daqui, tanto para mulheres como para homens, que é uma coisa que me parece mais ou menos transversal, é que sugeria, de facto, para implementar isto sem falar de coisas mais, digamos, que fogem um bocadinho ao nosso controle, sei lá, a poluição atmosférica ou algo do género, de uma maneira assim mais. Mas de uma forma individual, o que é que podemos fazer? Disse muito bem. No envelhecimento, eu até diria melhor, na longevidade, são dois conceitos que são um Hum, bocadinho diferentes, envelhecimento e longevidade. E nós, no fundo, queremos é uma longevidade saudável, não é isso? Há muitos fatores modificáveis e nós somos responsáveis muito por isso. E muitas vezes na minha consulta digo às senhoras, olha, esta coisa do anti-aging, do envelhecimento, é uma coisa muito na primeira pessoa. Depende muito de nós, das nossas opções. Eu não posso fazer ginástica por si, não posso fazer dieta por si, não posso dormir por si. Portanto, é uma coisa muito na primeira pessoa. Geralmente não é barata, é uma coisa muito individualizada e até nós podemos geneticamente individualizar. E há coisas que nós podemos fazer e eu ando aqui com duas delas a ver qual ponho no pódio em número um. Comecei sempre por pôr no pódio em número um o exercício físico. Uhum. Porque, para já aqui, o exercício físico é um bocadinho mal amado no nosso país. Por exemplo, se a gente comparar com o Brasil, não há ninguém que não vá, como eles dizem, vai para a academia. Pronto. Porquê o exercício físico? O exercício físico começa por ser um antidepressivo natural numa altura em que a pessoa está, digamos, um bocado mais em baixo. Liberta endorfinas, liberta serotonina, GABA, dopamina. E eu acho que não há ninguém que saia de uma aula de ginástica chateada, ou dizer, não valeu a pena. Pode, Cansada talvez, cansada, até mas bem disposta. o nem bom tinha, cansaço, o exato, bom um bom cansaço, cansaço. não queria ir, mas depois sai e diz, Uhum. valeu a pena. Depois, e disse muito bem, nós com a idade temos sarcopenia, a sarcopenia perto da massa muscular e temos osteoporose. E a melhor maneira de fazer músculo é fazendo. E fazendo músculo nós vamos realmente repor cálcio nos ossos e, portanto, é a melhor maneira de contrariar a osteoporose. Depois sabemos também que o nosso músculo, portanto, o nosso coração, que é um músculo cardíaco, também envelhece. E, portanto, temos de fazer exercício aeróbico para o manter, digamos, de boa saúde. Depois também sabemos que o pâncreas envelhece, portanto temos mais insulinoresistência. Até porque muitas vezes as pessoas estão mais gordinhas e, portanto, ainda têm mais insulinoresistência. Depois sabemos também que do ano passado um artigo de japoneses verificaram que desenvolver o músculo, nomeadamente nas pernas, onde estão 75% dos nossos músculos, é a maneira mais eficaz de contrariar o nosso envelhecimento cognitivo. Portanto, doenças neurocognitivas como o Alzheimer conseguem ser atrasadas e contra aquilo que se pensava que nós nascíamos com um determinado número de neurónios e era com esses que iríamos acabar, tirando aqueles que iam morrendo pelo caminho, que não se faziam neurónios novos, isso não é verdade. Porque agora sempre que nós contraímos o músculo, são produzidas umas mioquinas, que são uns fatores que vão estimular a produção de novos neurónios. E, portanto, o exercício físico, no fundo, até a estimular a parte cognitiva. E depois há aquela união da paixão, que são os telómeros, que são as pontinhas dos cromossomas, e sempre que uma célula se divide, portanto, os telómeros vão diminuindo, até que se chega a uma altura que eles estão tão curtos, as células tornam-se senescentes e morrem. E também na Alemanha foi feita portanto, uma experiência engraçada em que foram comparar indivíduos entre os 50 e os 64 anos sedentários com outros que faziam ginástica, exercício físico 3 vezes por semana à séria. E depois foram ver, no fim disto tudo, os telómeros, o comprimento dos telómeros, e perceberam que os telómeros de quem fazia exercício físico só se encurtavam no mesmo tempo
10% contra 40% de quem era sedentário. Portanto, quanto mais longos os telomeros, maior a longevidade. E por isso, mais outra coisa importante do exercício físico. Nós sabemos também que se nós fizermos músculo, o músculo vai, digamos, digerir principalmente gordura. Aquela gordura que se produziu a partir do excesso de açúcar que nós comemos. E, portanto, o músculo vai ser um bom ajudante para nós perdermos peso. O tipo de exercício também tem que estar Também. adaptado a esta Sem fase dúvida, especial da vida. Sem dúvida, mas deveria ser, digamos, devia reunir 3 tipos de exercício. Eu muitas vezes digo que o Pilates é o meu repousado porque realmente me estica, me reposiciona e é muito agradável, mas depois temos que fazer cardio combinado com exercícios de carga e de pequeno impacto, por causa da osteoporose. Portanto, isto tudo junto é importantíssimo e pode ser, portanto, um fator absolutamente modificável. E eu vejo pessoas que estavam muito resistentes a fazer exercício físico, que eu convenci a fazer e que se sentem outras e já nunca mais abandonam, porque a partir de um certo momento aquilo torna-se viciante devido às endorfinas, não é? Mas estava eu a dizer que ando aqui a disputar o pódio, e pronto, comecei pelo exercício físico, mas eu não sei se não poria no pódio o sono. Bom, O sono. O sono mal amado. A gente, se tiver que roubar alguma coisa, rouba o sono. E o senhor Thomas Edison, a quem eu estou muito, digamos, agradecida pela luz, estamos todos, a verdade é que nos roubou 2 horas de sono por dia, porque deixamos de ir para a cama quando o sol desaparece e de nos levantarmos quando o sol aparece novamente. E, portanto, isto alterou um bocadinho os nossos ritmos circadianos e depois, com tudo que são, portanto, telemóveis, computadores, televisão, etc., que estão cheios de luz azul e que nos vão atuar a nível da epífise e nos acordam porque baixam a melatonina, o nosso sono, obviamente, está muito alterado. E, no entanto, o sono é tão importante que nós sabemos que profissões, como de médico, que trabalham muitas vezes por turnos e que dormem pouco, têm uma maior tendência para a obesidade, porque há um aumento da grelina, mais diabetes, mais hipertensão, mais AVCs, mais infartos de miocárdio e mais cancros. Por exemplo, o governo norueguês recentemente passou a ressarcir mulheres que trabalhavam por turnos e que tinham cancros da mama, porque assumiram que realmente esse cancro da mama se deveu a elas dormirem menos. As pessoas são mais agressivas, estão, digamos, menos bem emocionalmente. E há também outra coisa muito interessante nos Estados Unidos, que os miúdos cada vez vão mais cedo para a escola. E, portanto, muitos deles até saem muito cedo de casa, tipo 5h30, 6. E o ritmo circadiano dos meninos, mais pequenos e adolescentes, é diferente do nosso. Portanto, eles têm que dormir mais tempo. Sendo que o último bocado de sono é o sono REM. E o sono REM é aquele dos sonhos, não é? Em que nos torna mais criativos e, no fundo, gera a nossa emoção. Portanto, nós, ao levantarmos estes meninos muito cedo, estamos-lhe a tirar esta última parte do sono REM e a tirar-lhe essa criatividade e estabilidade emocional. E então há vários movimentos nos Estados Unidos para voltar a avançar para as 8h30, 9h, em alguns estados conseguiu-se, e notou-se que havia uma melhoria real digamos, do rendimento escolar daqueles meninos. Portanto, lá está, o sono, aquele que a gente rouba, a gente devia ir mais ou menos à mesma hora para a cama, devíamos mais ou menos levantar-nos à mesma hora, tentar ir entre as 10 e meia-noite, à altura em que a melatonina e as hormonas todas do sono estão mais altas, porque a partir delas começam a descer até a gente acordar. Sei lá, sim senhor, exercício físico e vital, fazer em cima da hora, digamos, de ir para a cama, porque estamos a aumentar o cortisol, não ter uma refeição copiosa, ter atenção ao álcool, porque o álcool numa primeira fase parece que até melhora o sono e depois no fundo até o café. A gente diz, eu até tomo café antes de ir para a cama e não me faz mal. A verdade é que a qualidade do sono nunca mais é igual. Nós é que pensamos que dormimos e nós sabemos Mas isso não muito bem. descansamos. Exatamente. Tem estes wearables agora que se põem para monitorizar sim. o sono, etc. A qualidade do nosso sono não REM, do REM e quantas as apneias de sono, por exemplo, uma coisa também que há cada vez mais e ninguém as liga e as pessoas acordam super cansadas no dia seguinte porque não descansaram. E que agora com esta monitorização se começa a ver e vamos conseguir mesmo melhorar a qualidade do sono. Portanto, para mim, eu ponho os dois, que era o exercício físico e o sono, no mesmo plano. Mas falta o terceiro. Falta o terceiro, que não é despiciando, que é exatamente a alimentação. Nós, acho que todos temos mais ou menos agora a noção de que, sei lá,
portanto, alimentos processados, alimentos com muito açúcar, por exemplo, os refrigerantes, eu não sei se vocês têm ideia, mas uma lata de Coca-Cola ou uma lata de Ice Tea têm 7 pacotes de açúcar. E muitos dos miúdos bebem isso, sei lá, 1, 2, 3. Portanto, e cada pacote de açúcar tem 7 gramas de açúcar. Portanto, é só fazer as contas, a quantidade de açúcar é imensa. E ele é viciante. Atenção, e ele é viciante. Portanto, processados, também a gente sabe disso. Como eu disse há bocado também, com o Sr. McKay, percebemos que, nomeadamente com a idade, temos menos necessidades calóricas e deveríamos fazer alguma restrição calórica. Depois podemos discutir isso do jejum intermitente, mas eu acho que isso, no fundo, tem que ser avaliado por uma nutricionista, a termos aqui uma orientação. Mas, o ano passado, há um livro que eu acho que marcou uma grande revolução e que eu li com muito agrado, de uma francesa bioquímica que se doutorou em Harvard, chamada A Revolução da Glicose, em que ela diz que mais do que aquilo que a gente come é a sequência com que a gente come. E mostra, com aqueles aparelhos de medir, digamos, a glicemia instantânea, como é que a sequência com que a gente come vai, digamos, refletir-se nos nossos níveis glicémicos, que se pretendem baixos e estáveis. Então, ela diz que se nós começarmos a nossa refeição, mesmo o pequeno almoço, por vegetais, verduras, e a seguir formos para as proteínas e para as gorduras, estamos a adaptar o intestino no sentido de quando formos comer açúcares, hidratos de carbono, eles entrarem para a corrente sanguínea em menor quantidade. E isto parece ser mesmo verdade, porque fazendo eu isso agora, já tomando um pequeno almoço às 7h30, eu só tenho fome por volta das 2h30 da tarde, o que não acontecia antes. E pronto, por causa dessa restrição calórica, fazer só as 3 refeições diárias e assim, quando a gente chega também aos hidratos de carbono, já tem menos fome, também vai comer menos. E deixamos de ter aqueles picos de glicemia que seguem picos de grelina que nos dão outra vez fome e vamos tornar a comer alguma coisa com glicose. E pronto, isto para mim foi a grande revolução e se a gente o fizer assim, perde facilmente 1, 2 quilos sem grande Aumentar a sofrimento. proporção de proteína Também. A proteína é importante, que é outra coisa que a gente, quando envelhece, vai perdendo. E as pessoas, muitas vezes, e eu li até no Economist recentemente, portanto, uma alteração que se notou, que é a falta de iodo. Houve, portanto, no final do século passado, XIX, havia realmente muita falta de iodo e havia o bócio e pronto, havia o cretinismo, etc. Depois perceberam a necessidade de iodo e foram, portanto, enriquecendo, por exemplo, o sal com iodo, as pessoas comiam carne, comiam peixe e, portanto, deixou de haver tanta essa deficiência. E agora, com estas novas tendências, comer saudável, as pessoas não querem comer o peixe, não querem comer a carne, o sal iodado marinho é substituído, por exemplo, pelo sal do Himalaia, as pessoas começaram outra vez a ter deficiência de iodo, a pensar que estão a fazer bem e começam outra vez a ter mais bócio e tudo porque há falta de iodo na alimentação. E isso leva-me dentro da alimentação a outra coisa que é a suplementação. As pessoas têm Era isso que eu lhe ia perguntar As pessoas têm em muito relação à medo da questão da suplementação. suplementação. Qual é a sua opinião sobre essa questão? A suplementação tem que ter uma orientação médica, é facto, porque nós temos que, com base até em parte analítica, perceber quais são as deficiências daquele indivíduo. Mas, por exemplo, há uma deficiência que é completamente transversal na população portuguesa, e eu até diria, digamos, da bacia mediterrânica, que é a vitamina D. A vitamina D é base de tudo, e nomeadamente de fixarmos o cálcio nos ossos. E a vitamina D, para já em Portugal, nós estamos na latitude 45 e não entre os 0 e os 30, onde vamos produzir mesmo vitamina D. Segundo, a maior parte de nós está a trabalhar dentro de 4 paredes, não estamos na praia, e se formos para a praia ou formos apanhar sol, geralmente, e muito bem, protegemos, nomeadamente a pele da cara, com o fator 50, corretíssimo. Mas depois a própria população portuguesa, em 60% dos casos, pelo menos, tem uma alteração genética que faz com que não se fixe bem, não se absorva bem a vitamina D. Ao contrário, por exemplo, dos nórdicos, que eu acho que cada migalha de vitamina D é absorvida. Resultado, se as pessoas não fizerem suplementação de vitamina D a partir de uma certa idade, até de D mais K, as pessoas têm realmente níveis muito baixos. E eu no meu dia-a-dia apanho ali muitos 20, 25, e no outro dia apanhei uma senhora com 3 portanto, nível de vitamina D que eu nunca tinha visto. Isto é particularmente baixo.
E, portanto, aprendi com os nutricionistas que nós devíamos ter esses níveis entre os 60 e 70. Portanto, nós, portugueses, se não suplementarmos, não vamos ter os níveis de vitamina D corretos. Por exemplo, outro que é importante, que é o resveratrol, que é um anti-aging, antioxidante. Existe no vinho tinto. E, aliás, a indústria francesa do vinho fala até bastante disso. E tem. Mas a quantidade que a gente teria de resveratrol que podemos suplementar está em 1000 copos de vinho tinto diários. Isso não é possível. Por isso é que eu digo, a suplementação a gente não deve exagerar, não deve fazer por autorrecriação. Muitas das coisas que se vendem até over the counter na farmácia não têm a quantidade. Tem vitamina D, mas não tem a quantidade necessária. Por exemplo, 5.000 unidades de vitamina D, teoricamente, vão-nos atrasar a nossa idade biológica em 2 anos. Portanto, isto tem que ser avaliado pelo médico, baseado nas análises, perceber o tipo de vida da pessoa, até o tipo de dieta da pessoa. Como eu acabei de dizer, pode até ser deficiente em determinadas coisas, mas se uma pessoa tem uma dieta mais mediterrânica, já não vai ter deficiência nessas outras coisas, e, portanto, a suplementação pode e deve ser feita. Por exemplo, o magnésio à noite, por exemplo, o L-trionato de magnésio, que é ansiolítico, que é relaxante, que também é um estimulante da nossa capacidade cognitiva, que à noite nos vai dar um sono mais relaxante numa altura em que a gente dorme pior. Mas não acha, por exemplo, que em relação a... Eu vou pegar no exemplo da suplementação e agora vou, se calhar, extrapolar para outras áreas, digamos, da terapêutica, outras áreas terapêuticas relacionadas com a questão da menopausa, da perimenopausa e do envelhecimento. Uma das coisas que falta muitas das vezes é evidência científica que suporte, digamos, o processo de decisão clínico, seja em relação à suplementação, seja, por exemplo, eu estava agora até... Fugindo um bocadinho à parte da suplementação, estava a pensar na parte da terapia hormonal de substituição, que se nós pensamos na Women Health Initiative, que foi, numa altura, eu diria assim, pode ter sido quase um inimigo da mulher, agora E ainda por cima foi mal feito. Exatamente. E foi mal feita a mulheres com mais de 60 anos, que é uma coisa que geralmente a gente não Exatamente. faz, terapêutico hormonal de substituição, em mulheres com mais de 60 anos, e em que temos que ponderar riscos-benefícios. Por isso, eu sempre que tenho uma senhora que entra em menopausa, eu digo, para nós decidirmos o que vamos fazer, eu quero aqui em consulta, porque vamos ter que decidir juntas o que é que quer fazer. Porque muitas senhoras vêm com base nesse artigo, dizer, eu, terapêutico hormonal de substituição, não quero fazer, porque há um risco de cancro da mama que é real, e que depois dos 5 anos de terapêutica, digamos, contínua, há um ligeiro acréscimo, e mais do que 10 anos, então há mesmo um acréscimo. Agora, se a senhora realmente é extremamente sintomática, eu acho que ela tem o direito de não querer ser assim tão sintomática, e por isso lá está, risco-benefício. Agora, que aquilo, no caso das mulheres sintomáticas, vai modificar muito a qualidade de vida da senhora, vai. E vai melhorar o osso. E depois, sei lá, o uso de estrogénios vaginais vai melhorar a saúde também da vagina, e esse, o envelhecimento genital, nunca, digamos, melhora, como por exemplo os fogares acabam por desaparecer. Este não, este é sempre a descer e sempre cada vez pior, e portanto a senhora ou faz isso até ao fim da vida, ou então vai entrar numa situação de atrofia vaginal e, como eu disse, até de infecções urinárias da menopausa. Portanto, tudo isso tem de ser realmente bastante ponderado. E quanto aos suplementos, haverá muitos que não têm evidência científica, mas há já muitos com evidência científica. Até, por exemplo, agora o uso do NAD, por exemplo, com resveratrol, nos atletas, que lhes aumenta a performance, porque a gente sabe que aquilo aumenta, liberta a energia, aumenta mais, digamos, a produção da ATP e tem mais energia. Aliás, eu estava a ouvir lá há bocadinho a falar sobre toda a questão nutricional, estava a pensar que algumas da evidência, da questão da sequência com que nós fazemos a ingestão dos alimentos, os próprios atletas de alta competição já há algum tempo que têm consciência da relevância desse aspecto. Eu faço desporto já toda a minha vida e sei a importância que isso tem. Têm que dormir. Sim. A grande parte, digamos, do tratamento, até das depressões e dos atletas, passa pelo sono. Por isso é que eu estou a pôr assim, mais ou menos equitativo do exercício físico, porque pode mudar toda uma população.
E agora, eu acho que toda a gente tem muita déficit de sono, De sono. desde as crianças às pessoas mais velhas. E também nas pessoas mais velhas, acabam-se muitas vezes por dar, por exemplo, benzodiazepinas e coisas do género, que não só não lhe dão um sono de qualidade, como vão afetar a parte, digamos, cognitiva e de desenvolvimento das células cerebrais. Eu falava no outro dia com a professora Marta Drummond e ela falava disso mesmo, e que também não se deve dar a melatonina, porque no fundo a nossa melatonina é produzida por pulsos. Se nós dermos melatonina, acabamos com esses pulsos e temos um bocado de taquifilaxia, que é, no fundo, os receptores ficam saturados e depois já não respondem tão bem. E ela falava que a melatonina, sim senhor, para quando se faz portanto, uma viagem para muito longe daqui, que tenha jet lag, e portanto a melatonina manda-nos dormir, e portanto podemos tomar melatonina, mas que no dia a dia, por exemplo, nós ficaríamos muito mais bem servidos, por exemplo, com a ashwagandha e o magnésio. Que no fundo vai continuar a estimular-nos a nossa parte cognitiva, mas nos vai ajudar a ter um sono reparador, sem mexer com esta alternância importantíssima entre o sono não REM e REM. Eu há bocadinho, quando falava da questão dos estudos científicos, estava a pensar, até foi no final de outubro, saiu uma peça no New York Times, a propósito de uma colega sua, da Mary Claire Haver, que, pronto, que é uma das gurus, digamos, das questões da menopausa e do envelhecimento nos Estados Unidos, e em que havia ali alguma discussão sobre de que forma é que estas questões estavam a ser ou não bem tratadas, porque no caso dela, se ela teria dado alguma visibilidade à questão, mas depois havia um questionar da base, digamos, da base científica, não é? Da evidência científica com que certas posições depois às vezes eram apresentadas ao público, e muitas das vezes até depois em plataformas de grande difusão, as redes sociais, etc. Toda a gente agora fala de tudo. Ainda hoje falava com o casal acerca de muitas coisas que agora se dizem sobre os partos, e eu estava horrorizada, porque agora toda a gente fala de tudo, toda a gente sabe de tudo. E depois falta a tal evidência científica. E eu acho que isto é um assunto muito sério. Isto da gente envelhecer bem, de aumentar a longevidade saudável, é um assunto muito sério. E que se a gente levar pela via científica, por isso é que há a gerociência, e por isso é que eu tento fazer exatamente uma abordagem científica deste tema, não uma abordagem de Instagram de dizer meia dúzia de coisas, porque eu tenho muito respeito por essa história do envelhecimento saudável e correto, e de a gente ganhar mais uns anos de vida saudável. E, portanto, isto a fazer-se, deve-se fazer, sim senhor, mas com base científica, não um bocado no charlatanismo. E deixa-me ver, se eu tomar aqui uma série de comprimidos, até se me substitui exercício físico, não é? Que as pessoas acham que era ótimo não ter que fazer e tomar um suplemento e já não precisa de fazer mais nada. E não é nada disso. No fundo, eu acho que o envelhecimento saudável, a gente chega lá combinando cerca de 5 coisas. Já falamos aqui, basicamente, da nutrição, do sono, do exercício físico e a suplementação, e, muito importante, a socialização. Portanto, as pessoas mais velhas tendem às vezes a fechar-se mais em si, e a gente sabe que convivendo, estando com outras pessoas, começando a aprender até uma nova língua, ir dançar, que sempre quis, ir pintar, ir estudar, olha, fazer outro curso, por exemplo, são coisas que nos vão atrasar esse envelhecimento, como a gente sabe das zonas azuis, do Dan Buettner, como por exemplo, sei lá, na Grécia, na Sicília, em que há muito a família, há muito os amigos, e por isso parecem também por isso viver mais. Por isso, no fundo, isto é um conjunto de 5 coisas. E eu digo muitas vezes, se a gente as fizer todas, vamos envelhecer melhor. Se fizermos algumas, vamos envelhecer mais ou menos. Se não fizermos nenhuma, estamos condenados a um mau envelhecimento. Se calhar é uma das áreas em que o modelo biopsicossocial é particularmente... completamente holístico, se quisermos, biopsicossocial. É um modelo um bocado multifatorial e, reforço, depende só de nós. É uma opção absolutamente pessoal. E se me permite só voltar atrás um bocadinho na questão dos gêmeos, porque sei que tem esse fascínio com os gêmeos. Gostava de saber porquê. Porque sei que tem interesse em questões. Aliás, uma vez referiu numa entrevista que uma das suas óperas favoritas é uma de Gluck, sobre o mito de Orfeu.
Na Grécia Antiga havia também gêmeos muito famosos. Muito. E é interessante. Há sempre. É uma mitologia fascínio, muito é um fascínio, interessante. Também há gêmeos nos Bee Gees, por isso às vezes um dos irmãos dos Bee Gees eram gêmeos. Pois eu não sabia. Pronto, já vim aqui aprender qualquer Pronto. coisa. Eu estava indeciso sobre qual o motivo de gostar de gêmeos, se era dos Bee Gees, se era da antiguidade. gosto dos Bee Mas eu acho que Gees. tem a ver com a sua ligação à arquitetura e é interessante o ponto do gosto que tem, que li, que achei muito interessante, porque na prática é estudar a arquitetura do corpo humano. Na prática, não é? E eu pergunto-lhe isso precisamente porque gostava mesmo de saber qual é o interesse e no envelhecimento, se nos consegue dizer como é que quais são os principais fatores que eventualmente diferenciam o envelhecimento de gêmeos. Pois. Porque será que envelhecem da mesma forma? Quais é que são os fatores que realmente tendo o mesmo código genético? Nos casos dos monozigóticos, eles têm o mesmo código genético, mas o livro que eu escrevi e que publiquei na Elsevier em 2020 sobre exatamente porque é que os gêmeos monozigóticos ou gêmeos idênticos não são iguais. Claro que é um modelo fascinante, porque eles vêm do mesmo ovo, têm o mesmo património genético, teoricamente, depois não é bem assim, porque depois é o DNA mitocondrial que não se dividiu igual, depois, digamos, pode haver mutações que afetaram só um deles, e depois pode ser também a parte epigenética que não foi igual, a metilação não foi igual, portanto, há aqui muitas diferenças, e depois, claro, obviamente, as alterações ambientais. E, portanto, é um modelo muito apetecível e que foi muito utilizado, e um dos capítulos é exatamente sobre envelhecimento nos gêmeos, numa coisa chamada Perceived Age, que é a gente olhar para alguém e dar-lhe ter a ideia, deve ter aquela idade, e que, por exemplo, sei lá, um gêmeo fuma, um gêmeo bebe, um gêmeo apanhou, portanto, sol sem proteção, é obeso, sei lá, tinha hábitos de vida pouco saudável, era sedentário, e o outro que sei lá, ia para o sol e protegia-se, fez suplementação, não era obeso, não fumava, não bebia, e nota-se completamente a diferença entre os dois, apesar... Aliás, isso é verdade, eles nascem muitas vezes muito parecidos, nunca sendo iguais, e à medida que vão envelhecendo começam a divergir, digamos, nessas suas parecenças. E, portanto, um dos... Nós não somos só genes, não é? Nós não somos só genes, nós somos genes, somos epigenes exato, e ambiente. Os epigenes e o ambiente, onde... E, portanto, esse é um dos capítulos que existe lá acerca exatamente do envelhecimento nos gêmeos. E esta minha paixão, eu acho que veio pela mão de um amigo israelita, que era o professor Isaac Blickstein, deve ter sido o indivíduo que mais publicou sobre gêmeos no mundo e que eu tive a felicidade realmente de conhecer e que me foi sempre estimulando este gosto pelos gêmeos, até que em 2011 publicamos um artigo juntos, que até foi de uma aluna de mestrado, que era Why are Monozygotic Twins Different? Que foi uma coisa provocatória, portanto, porque é que eles são diferentes, e com base nisso, eu depois em 2019 submeti a Elsevier um projeto para um livro, achando que nem sequer iam abrir o meu mail, e ele foi aceito e eu publiquei e tentei, com este meu gosto também pela arte, torná-lo ainda mais bonito com fotografias na altura do Tiago, que tirou fotografias de gêmeos monozigotos e tentar mostrar que eles eram diferentes. Isso deu depois, digamos, lugar a algumas exposições. Agora, tivemos uma segunda já, portanto, na primeira, com uma senhora que é a Cláudia Rocha, que fez uma coisa gira, porque ele fez a preto e branco, ela fez a cores, que também chegou ali a estar no Museu de História Natural, tem agora uma terceira na calha com outra fotógrafa, e portanto também é este casamento com a arte e que há de vir também para a Faculdade de Medicina para tornar os médicos melhores médicos, é mais outra das paixões, que eu disse que era uma mulher de muitas paixões e é verdade. Olha, muito bem, então a conversa já vai longa. Acho que nós ainda poderíamos ficar aqui mais tempo. Nós geralmente terminamos estas nossas conversas com umas pequenas perguntas mais simples, não tão sobre domínios científicos ou académicos, e eu começaria por lhe perguntar, a propósito exatamente da arte, a arte
arte, ou melhor, a medicina é uma arte ou é uma ciência? E eu acho que é uma arte e uma ciência. Acho que é as duas coisas. E acho que os médicos, a maior parte deles, são cientistas e artistas, no bom sentido. E é assim que eu acho, uma pessoa quando faz uma cicatriz muito bonita está a tentar fazer aquilo também com arte. Portanto, eu acho que a gente tem as duas coisas, tem a arte e a ciência. E há bocado falava bem na arquitetura, eu ando de paixão para a arquitetura. E tive recentemente a possibilidade de estar numa exposição exatamente sobre mais um prémio Pritzker japonês, e realmente é uma beleza aquilo que se pode fazer com a arquitetura. E por isso eu acho que acaba por estar tudo muito interligado, e a verdade é que em muitos países europeus, em Portugal começa-se, mas ainda está um bocado embrionário, começam-se a ter licenciaturas dual, de três coisas em que têm, sei lá, arquitetura, vamos pôr medicina e política. E a gente diz, mas o que é que isto tudo tem a ver? E a verdade é que tem. E, portanto, acho que dá uma visão muito mais abrangente. A gente que sabe de medicina, nem de medicina sabe, não é? Portanto, costuma-se dizer. E por isso acho que devíamos até abrir isso um bocado na faculdade, e sei que há aqui um projeto dentro da Faculdade de Medicina aqui do Porto, que era realmente ter uma disciplina dedicada um bocado à arte na medicina, ter os alunos e os médicos expostos à arte nos corredores, em seminários, etc., porque acho que ia buscar uma parte que a gente às vezes não tem acesso e que nos torna realmente mais atentos, mais amigos do detalhe, da parte humana. Já temos poesia e fotografia e vamos Já ouvi dizer. ter uma de prescrição cultural na Universidade do Acho Porto, lindo. portanto. Acho lindo. E para Acho que sim. terminar, falar em arquitetura, se pudesse escolher um edifício para viver para sempre, sem Para olhar viver. a nada, sem olhar a custos, sem olhar a nada, um edifício para viver para sempre. Portanto, mas isso ia ser um edifício muito grande. É o que fosse, sem restrições. Eu gostei muito de um edifício que, ano passado, eu vi no Catar, de Jean Nouvel, que no fundo é um edifício que imita a Rosa do Deserto, e é uma beleza. A parte, portanto, interior tem algumas exposições engraçadas, mas a beleza do edifício é inacreditável, é a Rosa do Deserto. E depois eu vi a Rosa do Deserto, era igual. E, portanto, o Jean Nouvel tem esse, e tem também um edifício que eu acho também muito bonito em Paris, que se puderem vejam, que é no Quai de Branly, que é um museu etnográfico, principalmente da Oceania e da África, que é uma beleza, e é do Jean Nouvel com os jardins verticais. Portanto, qualquer um deles dava, mas talvez Paris. Porque eu gosto de Paris. Muito obrigado, professora Alexandra. Foi um prazer e foi ótimo. Muito obrigado. Também gostei muito. Muito obrigada Muito obrigado. por este podcast a três. Obrigado a quem nos acompanhou e a quem nos acompanha nas redes e nas plataformas habituais. Eu sou o Emanuel Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Obrigado, até à próxima. Até à próxima.